Convido agora o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, que aqui representa a OAB Federal, embora aqui do DF, claro, doutor Dino Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, senador Paulo Paim, excelentíssima senhora juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor Helder Santos Amorim, excelentíssima senhora Lilian Arruda Marques, assessora da direção técnica do Departamento Intersindical da DIEESE, excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Azevedo, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em razão da quantidade de expositores, do tempo exíguo para a apresentação, serei bastante breve e objetivo. Eu, como advogado, me cumpre estabelecer alguns pontos de natureza prática que vão implicar a aplicação desse projeto de lei na vida dos trabalhadores no mercado de trabalho. Como já dito aqui pelo ministro Levenhagen, pela juíza Noêmia, atualmente não há uma lei que regule a terceirização no Brasil. O que existe efetivamente é uma construção jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado na súmula 331, que só admite a terceirização em casos excepcionais, quais sejam contratação de trabalhadores por empresa de trabalho temporário, serviços de vigilância, serviços de conservação e limpeza e outros serviços especializados da atividade meio. E ainda assim, a terceirização só é admitida em tais hipóteses desde que não reste configurado a existência de subordinação direta entre o trabalhador terceirizado e a empresa tomadora de serviços. E o que o PL 4330 visa regulamentar? Que se possa terceirizar não só as atividades meio, mas também as atividades fins. Como diz o projeto, atividades inerentes, acessórias, complementares à atividade econômica. É a previsão do artigo 4º, parágrafo 2º do projeto. Em outras palavras, na prática, o que está sendo inviabilizado caso seja aprovado esse projeto? A impossibilidade de criação de vínculo empregatício diretamente entre o empregado terceirizado com o tomador de serviço, ao arrepio daquela previsão do artigo 3º da CLT, que diz que é empregado aquele trabalhador que presta serviço de natureza habitual, com pessoalidade, com contraprestação pecuniária e com subordinação ao tomador de serviço. Partindo dessa premissa, qual é o primeiro problema de ordem prática que nos vem à cabeça? É a daquele empregado terceirizado que exerce as mesmíssimas atividades do colega, que é empregado seletista, registrado, mas recebe 30% a menos do salário. A regra atual, pela súmula 331 do TST, possibilita que o empregado terceirizado possa, judicialmente, buscar isonomia salarial com o colega, caso o juiz do trabalho entenda que a terceirização é fraudulenta. E aí o reconhecimento do vínculo, obviamente, é reconhecido. Segundo essa previsão do projeto de lei 4330, a pretensão de igualar salários entre esses trabalhadores resta frustrada, simplesmente em razão de possuírem empregadores diferentes, muito embora exerçam atividades idênticas no mesmo local de trabalho. Ou seja, a situação prática que se coloca é o empregado terceirizado que está fazendo determinada atividade sentado ao lado de outro colega que tem a carteira registrada, não ter igualdade de direito, não ter o mesmo salário, simplesmente pelo fato deles terem empregadores diferentes. É isso que o projeto está propondo. A impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego entre esses dois trabalhadores, inviabilizando, consequentemente, a isonomia salarial entre eles. Tá? Além dessa situação criar, indubitavelmente, uma subcategoria de trabalhadores dentro do mesmo empreendimento, gerando conflitos internos que propicia o bom andamento da própria empresa, ela ainda fere as convenções 100 e 111 da Organização Internacional do Trabalho, que asseguram a igualdade de remuneração, a proibição de discriminação no ambiente de trabalho e a diferença de trabalhadores quando estão na mesma situação.
fere ainda direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, mais especificamente. Em relação à responsabilidade em responder pelas verbas trabalhistas do empregado terceirizado, ainda que o projeto de lei preveja que a empresa contratada responda subsidiariamente por eventuais créditos trabalhistas, nossa experiência prática nos mostra que, na maioria dos processos em que houve condenação subsidiária, a dificuldade da execução se agiganta sobremaneira. É dizer, na maioria dos casos, o empregado não ganha, mas não leva. A execução ela é feita diretamente com o empregador, respondendo subsidiariamente à empresa tomadora de serviço, e, nesses casos, o que se vê na prática cotidianamente, uma maior dificuldade para fazer valer o título judicial. Atualmente, com a previsão da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a possibilidade de reconhecimento de vínculo direto com o tomador de serviço facilita a execução na medida em que ela propicia o reconhecimento da responsabilidade solidária, ou seja, o exequente, o empregado... Me permita só, Dino, que o pessoal veio me consultar, e eu então falo aqui já, para que a segurança fique também informada, que o Sindicato dos Bancários está subindo, pediu autorização para subir, com uma série de camisetas e panfletos, colocando o seu ponto de vista. Está totalmente liberado, que venham e sejam aqui aplaudidos por nós, com as camisetas e os panfletos que expressam a posição dos bancários em todo o país. Obrigado, senador. Retomando, então, pela sistemática atual, o empregado terceirizado, ele pode pedir judicialmente reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço, a empresa contratante, e executá-la de forma solidária. Isto é, ele pode executar diretamente o tomador de serviço, o que facilita a execução, inclusive, do título judicial, o que é exatamente isso, nesse ponto, que o projeto de lei está inviabilizando com a possibilidade de terceirização. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar é a questão da representação sindical. O projeto de lei também prevê que o sindicato representante da categoria profissional do terceirizado seja da atividade preponderante da empresa terceirizada, empregadora, ainda que desses trabalhadores exerça a atividade fim da empresa contratada. Vamos tomar, já que o senador Paulo Paim falou do sindicato dos bancários, o setor bancário como exemplo. Os terceirizados não são representados pelo sindicato dos bancários, que, em tese, teriam um maior poder de negociação com o sindicato patronal, mas sim pelo sindicato dos empregados terceirizados, prestadores de serviço em banco. Ainda que as centrais sindicais tenham conseguido incorporar a esse projeto uma emenda que estabeleça que o terceirizado possa ser representado pelo sindicato dos empregados da empresa contratante, somente quando o ramo econômico da empresa contratada for o mesmo, é certo que os direitos inerentes ao próprio contrato de trabalho, como, por exemplo, a equiparação salarial com o empregado registrado, certamente não será garantido por norma coletiva. Há uma previsão legal. E, em face dessa impossibilidade do reconhecimento do vínculo direto, ela estaria inviabilizada. E não estará certamente previsto em norma coletiva um direito que já é previsto em lei. Assim, mesmo que se admita a possibilidade de representação sindical, a impossibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício entre terceirizado e a contratante não vai abranger a totalidade dos direitos trabalhistas hoje previstos na CLT, o que denota claramente uma precarização dos direitos dos trabalhadores. Em relação à segurança do trabalho, diz o artigo 7º do projeto de lei, é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores, enquanto estes estiverem ao seu serviço em suas dependências ou em local por ela designado. Mais uma vez, ainda que haja previsão da responsabilidade da empresa contratada em garantir igualdade de condições de segurança e saúde dos trabalhadores, terceirizados ou não, e mesmo com a previsão de responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, o que aparentemente se pode levar, logicamente, à conclusão de que haverá segurança
plena dos empregados terceirizados no ambiente de trabalho. Certo que as empresas de maior porte econômico, no caso as empresas contratadas, possuem mais condições estruturais e financeiras para treinar, equipar, qualificar seus funcionários. Nesse ponto específico, peca o PL, que prevê a obrigação da empresa terceirizada e não da contratada, geralmente de menor porte econômico estrutural, de efetuar treinamento, cursos, palestras inerentes aos serviços que por ela são prestados. A mera fiscalização, isso é importante, a mera fiscalização sem o devido treinamento e capacitação pode não atingir a qualificação necessária para o desenvolvimento pleno das atividades empresariais, no caso da empresa contratante. Em relação à possibilidade de quarteirização e terceirização no serviço público, eu digo que o artigo 11 do projeto de lei autoriza a empresa terceirizada a quarteirizar os serviços da empresa contratante, responsabilizando-a solidariamente pelos encargos trabalhistas de seus funcionários. Se na prática percebemos que os empregados terceirizados que atuam fraudulentamente na atividade fim da contratante, já que não trabalham com o mesmo afinco, com a mesma dedicação dos empregados seletistas, que dirá dos empregados quarteirizados? A necessidade de profunda reflexão sobre o tema, já que a possibilidade de quarteirização da atividade fim atingiria o... Será que é uma questão que eu gostaria de colocar aqui, será que a quarteirização da atividade fim atingiria o próprio objetivo do projeto de lei, que é dinamizar e modernizar as atividades empresariais, quando se vê na prática que, em grande parte dos casos, os empregados seletistas contratados conseguem efetuar a qualidade, com mais qualidade, o serviço? O mesmo ocorrerá com a possibilidade de terceirização quase restrita no serviço público em detrimento dos profissionais admitidos por concurso público. Diz ainda o artigo 9º do projeto de lei: a contratante pode estender ao trabalhador da empresa prestadora de serviços a terceiros benefícios oferecidos aos seus empregados, tais como atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existentes nas dependências da contratante ou por local por ela designado. Da interpretação da expressão pode estender, traz verdadeira faculdade da empresa contratada em oferecer ambiente digno, ambiente igualitário, ambiente não discriminatório entre os terceirizados e os empregados seletistas. O que pode se esperar, caso seja aprovado, o que não é o que se espera, o desejo e a intenção da Ordem dos Advogados do Brasil do Seccional do Distrito Federal, mas caso seja aprovado esse projeto, o que pode se esperar dessa Casa Legislativa é a substituição da expressão poder pelo verbo dever, para que haja obrigação no fornecimento desses benefícios, desses mesmos benefícios aos empregados terceirizados. A garantia de benefícios mínimos aos terceirizados deve ser obrigatória e não opcional, sob pena de criar-se um ambiente laboral desequilibrado, prejudicial tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. Na terceirização sem limites, como é proposta pelo projeto de lei 4330, quem que vai pagar a conta? É bom lembrar que a maior conquista do direito do trabalho é a relação direta entre o patrão e o empregado, cuja proximidade possibilita aos trabalhadores vestir a camisa da empresa, postular direitos, mais benefícios, obter maior motivação profissional e, em contrapartida, fornecer ao empregador mecanismos ao atingimento do objetivo social da empresa. O possível fim do vínculo direto entre um funcionário e o patrão traduz em verdadeiro retrocesso das relações laborais e dos direitos sociais, conquistados duramente pela classe dos trabalhadores ao longo dos tempos. Para o empresariado, a alteração do segmento de terceirização só será vantajosa com a diminuição do risco do pagamento direto dos direitos trabalhistas, já que o montante
pago à empresa terceirizada, já que se o montante pago à empresa terceirizada for igual ao valor pago a cada terceirizado, se empregado fosse, não haveria por que terceirizar. Assim, o projeto de lei apresentado visa tão somente fomentar o lucro das empresas, em detrimento dos direitos dos trabalhadores. Nossa conclusão, senhor presidente Paulo Paim, é que o projeto de lei 4330 de 2004, nos moldes em que se apresenta, tem benefícios imediatos apenas para as empresas, mas alto risco para toda a sociedade em razão do retrocesso dos direitos sociais conquistados e principalmente aos trabalhadores, logicamente, frente até à possibilidade, como dito o procurador do Ministério Público do Trabalho, Helder, de existência de empresas sem qualquer empregado. Muito obrigado pela atenção. Cumprimento ao doutor Dino Andrade, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, que detalhou aqui, inclusive, artigo por artigo, não de todo o projeto, mas aqueles que mais atingem diretamente, embora todo ele atinja, né, o interesse do trabalhador. Meus cumprimentos à OAB, que tem uma história que todos nós aprendemos a respeitar na luta pela democracia e no combate à ditadura. Eu tenho certeza, eu tinha certeza, só confirmei, porque tive lá na OAB essa semana ainda, que não seria diferente a postura da OAB. A OAB é aquela entidade que, nos momentos mais difíceis da ditadura, sempre esteve ao lado daqueles que lutaram pela liberdade. Eu mesmo, em 2 episódios, fui a gurizada, na época, jovens advogados que, por 2 vezes, me soltaram, uma vez no aeroporto de São Paulo, quando eu ia para o exterior, levando um dossiê, eu contei lá na OAB, e a outra vez em Porto Alegre. Me tiraram o dossiê, mas a gurizada me soltou. Deram o carteiraço lá e eu fui contar lá fora. Gurizada de Canoas. Eram jovens advogados que davam um peitaço mesmo. Então, a OAB é isso. A OAB, para mim, independente da idade, são esses, eu diria, heróis da liberdade. É bonito falar da OAB. Chamo agora a minha querida amiga, e sempre presente conosco, que fez uma bela exposição sobre as MPs 664 e 665, que eu tenho usado, inclusive, nos debates que tenho participado aqui dentro da casa. Chamo a assessora da direção técnica do nosso DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, senhora Lilian Arruda Marques. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, senador Paulo Paim. Mais uma vez o DIESE convidado. Em nome do senador, eu cumprimento todos os membros da mesa. Nós já estamos com o horário bem puxado, então vou tentar ser o mais breve possível. As centrais vão falar depois, então vou procurar apresentar alguns dados até para municiar um pouco esse debate e com uma linguagem um pouco mais sindical, né? Como o movimento sindical vê algumas desses estatística da terceirização. Deixa eu ver aqui. Então, a primeira coisa, eu acho que foi até citado, que nos anos 90 o Brasil passa por uma série de transformações em todos os setores e principalmente no mercado de trabalho, e num contexto de baixo crescimento e inclusive de recessão em alguns anos, né? Então isso influencia muito como se desenha o mercado de trabalho nesse momento. Então a terceirização vem no momento de desestruturação do mercado de trabalho, com uma economia com um crescimento econômico muito baixo ou recessivo. Isso fez toda a diferença de como a terceirização chegou, né? Então, os empresários passaram a adotar medidas para a reestruturação da produção que envolveram a concentração nas linhas de produtos mais competitivos, a busca de economia de escala em quantidade, a compactação de processos produtivos e corte de pessoal e implantação de programas de qualidade. Inclusive, nesse período, há muita informalidade, né? E a terceirização vem também como uma forma de baratear a produção e também intensifica a informalidade do mercado de trabalho, né? Então, algumas empresas adotaram a estratégia de reduzir os custos por meio da redução do grau de formalização, outras pela terceirização e outras combinaram os dois, tanto a informalidade como a terceirização.
né? Então, o modelo implantado é principalmente para reduzir custo e não para especialização técnica, né? Porque um pouco da justificativa da terceirização, um pouco não, muito, que é usado, é porque você vai em busca da especialização técnica em alguns setores, por períodos, e quando você analisa todos os dados, inclusive ações judiciais, você vê que não é isso. É a redução simplesmente de custo, né? Então, ela vem aumentar o subemprego, contratações sem carteira, contratação com carteira e perda de benefícios, perda dos rendimentos, piora nas condições gerais de trabalho, ampliação de jornada, trabalho sob mais pressão, diminuição da parte fixa dos rendimentos, ampliação do poder da parte variável, deteriora as condições de saúde e segurança no trabalho. Isso é muito importante, porque todos os setores que a gente analisa aumentou acidente de trabalho e doenças. Muito. Como eu vou mostrar alguns casos, a gente tem muita informação, eu selecionei algumas para mostrar aqui, né? Então, a escolha da empresa terceirizada é feita pelo preço, não por sua qualificação. E um grande problema da terceirização é o calote. Aqui se usam outros termos jurídicos, né? Mas que a gente observa que mesmo o que está previsto na lei não é cumprido. Então, é dezenas e dezenas de casos que no fim do contrato, no meio do contrato, você vai procurar a empresa não existe mais. Muitas vezes não recolheu o fundo de garantia, não recolheu o INSS, ou fica totalmente desprotegido, né? Não tem indenização, ele simplesmente... E vários setores, não é só setor de limpeza, você pode ver com engenheiros, com vários setores mais qualificados ou menos qualificados, né? Não é só a questão de receber menos, de ter mais acidente de trabalho. É comum não ter nenhum direito no final do contrato, porque simplesmente a empresa deixou de existir, né? Infelizmente, isso acontece muito, né? Eu acho que as centrais vão poder até citar isso. O Diese fez uma classificação, a subseção Diese na CUT, com o apoio do Banco de Dados e de técnicos do Diese, uma classificação dos setores tipicamente contratantes e terceirizados. Terceirizados a gente pegou em cima da classificação do que hoje são feitos os acordos coletivos de trabalho e dos setores que terceirizaram. Então, a estimativa é que haja 12 milhões aí para o ano 2013, quase 13 milhões de trabalhadores terceirizados. Aí não está o setor rural, né, porque não é possível selecionar por aí, e também esse número é questionado por vários técnicos do setor patronal, mas eu acho que pode ser até maior do que isso, porque como não está a área rural e não está o setor informal da economia, porque não entra lá nos dados do Ministério do Trabalho, na RAIS, então esse número pode ser ainda maior, né? Então, é muito significativo que hoje já está terceirizado. Se você mudar o conceito que está lá no PL 4330, que amplia a terceirização, isso aí se mistura totalmente, e aí os dados que eu vou apresentar podem ser ainda piores daqui poucos anos, né? Então, aí, remuneração média, como foi falado, é menos 24%, diminuiu a diferença, por quê? Por causa da política do salário mínimo. Se não fosse a política do salário mínimo, esse quadro estaria ainda pior. Mas, ou seja, você está igualando pelos mais baixos salários, né? A jornada semanal é maior para o setor terceirizado, o tempo de emprego, né, de permanência no posto de trabalho é muito menor no setor terceirizado e a taxa de rotatividade entre os terceirizados é o dobro do que é. Exato, eu vi ali praticamente o dobro. É, né? Praticamente o dobro. Então, a rotatividade é muito grande. E se separar isso por setor, como até nós apresentamos aqui na discussão da medida provisória, a rotatividade, quando você vai para a construção civil, para outros setores, o setor de comércio, é muito maior, né, no setor de serviços, né, entre os terceirizados, né? Então, é muito preocupante. Você pode precarizar muito, pode ser muito pior em alguns serviços do que já é hoje, que já é preocupante, né? No caso, aí foi um levantamento feito por um auditor fiscal do trabalho, Vitor Filgueiras, sobre a questão do trabalho escravo, né? Então, dos 10 maiores resgates entre 2010 e 2013, os terceirizados, de 3.553 resgatados, quase 3 mil eram terceirizados, né, no trabalho escravo. Então, a gente vê que não é simplesmente o não cumprimento, só a redução salarial. Quer dizer, o pior tipo de precarização acontece entre os terceirizados,
Essa diferença é interessante, se puder voltar ali. Quer dizer, no total de resgatados, 3.553. Terceirizados, 3.000. 3.000. Então, quer dizer, você, além... que as pessoas não percebam isso. Então, quer dizer, são os piores tipos, né, de trabalho que acontece, de precarização, né, acontece entre os terceirizados, né? E esse aí não está naquela conta do mercado formal. Quer dizer, isso é o que foi fiscalizado, sabe-se lá quantos mais trabalho escravo existe no Brasil. A gente sabe que, infelizmente, está indo para o setor urbano, já foi, né, principalmente para o setor têxtil e de confecção, e isso aí poderia ser até muito maior do que está constatado aí, né? A terceirização, acidentes fatais, aí, no caso da construção, só para dar um exemplo, construção de edifício, número de óbitos, 135, terceirizados, 75. Obras de acabamento, 20 óbitos, 18 eram terceirizados. Obras de terraplanagem, 19 óbitos no ano de 2013. Só no ano de 2013, 18 eram terceirizados. Só um que não era? Só um que não é. Serviço especializado aí, 34 óbitos, 30 terceirizados. Então, aí já dá uma ideia de como você trata o trabalhador terceirizado, né? Então, você vai criar outro tipo, outra classificação. Vão ter trabalhadores de diferentes classes, digamos assim, né? A gente já lutou tanto pelo direito do trabalho doméstico, exatamente porque a gente dizia que era uma trabalhadora, né? A maioria delas mulheres, negras, que eram consideradas trabalhadores de segunda classe. E agora estamos criando os trabalhadores de segunda, terceira, quarta classe no Brasil, né? Que já tem o mercado precarizado com baixíssimos salários no Brasil, são muito baixos, né? Aí... eu trouxe 2 exemplos aí do setor elétrico, por exemplo. Trabalhadores próprios em 1994 eram 183 mil, depois houve processo de privatização. Então, ao longo do tempo, aí, trabalhadores próprios do setor elétrico, 108 mil, terceirizados 137 mil, né, em 2011. Né, de uma força de trabalho de 245 mil trabalhadores. Por que eu trouxe o setor elétrico, que já foi citado aqui? Né, para mostrar o número de acidentes aí, fatais no setor elétrico, que você tem relatos assim, horrorosos sobre o tipo de acidente. Isso aí são os acidentes fatais. Fora outro tipo de acidentes que as pessoas perdem perna, braço, que são acidentes horríveis também. Então, para você... Aí, olha... 18 acidentes fatais entre os empregados próprios e 61 entre os 61 entre os terceirizados. Então, você vê a diferença entre os acidentados fatais, como foi dito antes. É um setor que exige uma qualificação e, infelizmente, entre os terceirizados, os acidentes são muito grandes. E mesmo os acidentes não fatais são terríveis e muito maiores entre os terceirizados, né? No caso, aí eu peguei um dado da Petrobras também, aí o crescimento dos trabalhadores terceirizados no âmbito aí do sistema Petrobras, né? Vocês veem aí hoje 360 mil, dado de 2014, e 86 mil os empregados da Petrobras e terceirizados que trabalham no sistema Petrobras, 360 mil. Por aí você vê como cresceu. E 84%, cerca de 84% dos acidentes são com terceirizados no sistema Petrobras, né? E envolve todo tipo de trabalhador, né? Não é só, a gente às vezes fala isso que da limpeza, no sistema Petrobras, todo o né? sistema Petrobras, hein? Que em tese tem um compromisso de excelência, como você falou bem, João Domingos. Por isso que tem muitos interesses por trás desse PL que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, né? Aí é um levantamento nosso do DIEESE, de negociação, né? Nós temos um banco de dados que a gente acompanha 217 acordos e convenções coletivas em todos os setores da economia
no Brasil todo, que a gente diz que são os grandes acordos nacionais ou locais, que a gente diz paradigmáticos. São os acordos e convenções que dão a linha da negociação normalmente para as demais no Brasil. Então, aí está o bancários, que é nacional, setor das estatais nacionais, estão os principais. E nos estados também, metalúrgico, estão os principais acordos do setor metalúrgico aí do Brasil. Então, para vocês verem que muitos acordos e convenções trazem cláusulas que tratam da terceirização, porque a terceirização começou a crescer tanto nos setores que o próprio acordo de convenção tenta limitar, né, e colocar condições da terceirização, dada a gravidade do tema e das condições de trabalho. Né? Então, bancos, por exemplo, lá estão só 3 acordos que a gente acompanha, mas lembrando que hoje tem o acordo dos bancos, a convenção é nacional, e depois você tem alguns bancos públicos, aqui o BRB, por exemplo. Né? Então, 2 já trazem a questão de terceirização, e é importante, o setor, por exemplo, de segurança e vigilância, né, que pode terceirizar atividade meio, mas eles trazem cláusulas em relação às condições de terceirização, porque a gente sabe que muita empresa termina o contrato do dia para a noite, passa para uma outra empresa, e como é que você faz essa transição daqueles trabalhadores. Né? Então, você tem ação sindical na negociação. Tem-se que 37% das unidades de negociação apresentaram alguma cláusula sobre terceirização, e só um exemplo, por exemplo, construção imobiliária, que incluíram cláusulas sobre terceirização, 75% delas abordavam essa questão. Né? Então, extensão dos benefícios aos terceirizados, algumas cláusulas sobre esse aspecto, que é importante ampliar esses acordos e convenções, a responsabilidade solidária ou subsidiária pelos compromissos não honrados pelas empresas terceiras. Essa é uma questão que está em discussão amanhã com as emendas, que é muito importante, porque é comum a empresa não pagar, não recolher ou simplesmente sumir, e depois ninguém arca com aqueles direitos dos trabalhadores. Né? Incrível, parece que tem que ser contratada por empresas legalmente constituídas. Há acordos que tem que colocar um exemplo esse tipo recente, de coisa. Lá no Rio Grande do Sul, Polo Naval do Rio Grande, 22 mil trabalhadores demitidos, e a maioria do gato, que a gente chama, que é gato mesmo, se mandou, não pagou ninguém, e agora o movimento todo veio para que a Petrobras assuma a responsabilidade de pagar, e tem que pagar mesmo. Por que não fiscalizou? É da maior gravidade ficar claro, se esse projeto chegar a ser aprovado, a responsabilidade solidária, porque eles estão tentando entrar só na subsidiária. Exatamente. Então, isso é importante porque é o que a gente falou. Acontece muito calote, quer dizer, as empresas simplesmente desaparecem, não recolheram e o trabalhador fica sem nenhum direito, né? E perde, compromete até o futuro, a aposentadoria dele, vários outros direitos, né? Seguro-desemprego, enfim, todos os direitos dele. Né? E é o que eu disse, até alguns acordos e convenções colocam que precisam ser contratadas empresas legalmente constituídas. O que parece óbvio, você precisa colocar num acordo ou convenção coletiva, dado o grau de calote que você tem em alguns setores, principalmente o setor da construção civil. Né? Isso é impressionante. Né? Você olha. Então, a questão de ter o mesmo contrato coletivo, né? Porque as empresas muitas vezes fazem acordos e convenções que precarizam, diminuem muito, né? Muita diferença entre o terceirizado e o que está lá. Os trabalhadores, um trabalha ao lado do outro com condições totalmente diferentes. A desterceirização, né? Algumas negociações conseguem negociar de você retornar para a empresa alguns setores, né, até com discussões sobre produtividade, sobre ganho. Algumas empresas voltaram, porque viram que estavam perdendo com a terceirização, estavam perdendo qualidade, estavam perdendo clientes, estavam tendo prejuízo com a terceirização do jeito que estavam fazendo. E, às vezes, gastando muito mais, pagando para empresas que não eram de confiança e estavam precarizando demais. E constituição de comissão sindical sobre terceirização, acesso às informações dos contratos de terceirização e outras garantias sindicais.
né? Você ter representante dos terceirizados, você não ter a perseguição aos terceirizados que tentam aderir ao movimento grevista. Enfim, há uma série de direitos aí que tenta se garantir nesses acordos e convenções, né? Então, eu fiz essa apresentação rápida, porque eu imaginei que a mesa, eu acho que os dirigentes sindicais vão poder aprofundar os dados dos seus setores, mas eu acho que o que fica aí é que país nós queremos, porque eu acho que você vai afetar o mercado de trabalho hoje no Brasil. Acho que a gente teve grandes conquistas nos últimos anos. Eu acho que ainda temos um mercado de trabalho com muito problema. Teríamos que passar anos e anos com os ganhos que tivemos nos últimos anos. Infelizmente, esse ano está se prevendo que a taxa de desemprego vai aumentar, né, que talvez você tenha uma redução dos rendimentos. Aí mostra a importância da política de salário mínimo, mas com esse projeto de terceirização você pode piorar muito, pode perder o pouco que se conquistou nesses últimos anos. Então, a hora que nós estamos conseguindo resgatar um pouco que se perdeu ao longo dos anos 90, não conquistamos muito dos direitos, muito dos salários que foram perdidos, dos rendimentos que foram perdidos nos anos 90, nós ainda não voltamos a patamares do início dos anos 90. E nós podemos perder o pouco que conquistamos. Então, é muito sério esse projeto de lei. Eu acho que tem que ter uma discussão. Infelizmente, está sendo feito de uma forma muito afobada. A gente sente que vários parlamentares são novos na casa, lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Inclusive alguns novos que fizeram defesa, mas, enfim, você teria que ter um prazo maior de discussão na Câmara do Deputado, apesar de estar lá há muito tempo. A negociação é recente, a negociação quadripartite é recente, né? E vários parlamentares, a gente sabe que a renovação da Câmara foi muito grande, né? Então, que precisava desse prazo maior de negociação. Muitos vão votar sem conhecer a discussão de fundo, né? Então, você vai ter mais acidente, redução salarial, maior rotatividade, maior segurança, e isso vai refletir em toda a sociedade, como foi dito aqui, né? Vai ser quem vai pagar por isso, né? Você com mais acidentes, somos todos nós, mesmo não terceirizados, a sociedade toda paga, né? E uma reclamação empresarial que a gente ouve permanentemente é em relação à qualificação dos trabalhadores. Qualquer debate você vai, eles reclamam da baixa produtividade, da produtividade dos trabalhadores que não são qualificados. Então, como é que fica? Você vai terceirizar, né? E você vai estar preocupado com a qualificação? Você está preocupado com a qualificação? Não está. Você está preocupado com a produtividade ou não está? Porque, para se defender esse projeto do jeito que está, não está preocupado com a qualificação, né? Não que os terceirizados não tenham, mas se eles estão numa condição muito mais precarizada, qual o compromisso com aquilo? Se você vai para um hospital, né? Se você tem todo o setor de enfermagem terceirizado, te dá uma insegurança. Aquele trabalhador, ele não sabe o dia dele amanhã. Então, qual confiança que você tem em relação ao seu filho, à sua saúde, à da sua família, né? De compromisso daquele profissional com aquele hospital, de médico, de qualquer setor, gente, qualquer setor, do setor elétrico, né? Que é tão importante para uma empresa. Se faltar energia, ficar um dia sem energia, quanto que uma empresa não perde? E você terceiriza desse jeito o setor elétrico, né? Então, é muito séria essa discussão. A gente percebe que todos os dados, eu trouxe só alguns, você tem a questão dos correspondentes bancários, que é muito sério. O setor, os bancos estão demitindo trabalhadores, apesar de todo o ganho que tem, e estão aumentando correspondentes bancários em péssimas condições de trabalho, com remunerações baixíssimas, o que é muito sério também. Então, qualquer setor econômico que você pega, as condições de trabalho só estão piorando quando você separa entre terceirizados e não terceirizados. Então, eu acho que a responsabilidade dessa casa é muito grande em relação a isso. Então, fica essa apresentação. Nós temos vários estudos no site do DIEESE. Inclusive, a CUT está distribuindo aí o estudo que ela fez, a subseção do DIEESE ajudou, né, com os dados, que está à disposição de todo o setor, porque eu acho que é importante essa análise para saber do que nós estamos falando. Obrigada a todos. Muito bem. Essa foi a Lilian Arruda Marques, assessora técnica do DIEESE. E me permita que eu diga, Lilian, eu tive o cuidado, porque não lembrava a data. O DIEESE foi criado em 1955. 60 anos
de uma vida, eu diria, de glória, de luta, que é um orgulho para todos nós, não só para o movimento sindical, mas para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira. A contribuição que o Diese tem dado é incalculável, eu diria insubstituível. Por isso, Lilian, permita que eu repita aqui uma grande salva de palmas ao nosso querido Diese. Tem quase a minha idade, o Diese, viu? Quase a minha idade. Nascemos quase juntos. Eu nasci 5 anos antes, não conte para ninguém. Eu nasci 5 anos antes que o Diese.